caminhando para um dos últimos tópicos, né, lixas, de falar um pouco sobre essa estrutura de dados. A lixa é uma coisa que eu acho que vocês precisam praticar bastante para se aperfeiçoar, né? A estrutura de dados é bastante versátil, tem bastante operação que é possível fazer, mas para que vocês tenham uma basezinha, uma introdução assim para essa estrutura de dados, vou realizar algumas operações aqui e eu acredito que vai ser o suficiente para vocês seguirem no curso. Para criar uma lista bastante simples, basta criar, atribuir uma variável aqui, um valor, né, que esteja entre colchetes. Pode ser nada também, ele vai criar uma lista vazia, mas no nosso caso aqui ele está passando uma lista e essa lista ele possui um string, né, como elemento. No caso é uma lista com um único elemento e esse elemento é um string. Quando a gente queira printar os valores desse string, a gente pode ver aqui que é um elemento, né, que é um string, um texto. Tá? E aqui só para mostrar essa questão dos elementos, né, a diferença, né, dessa forma aqui para essa outra forma, é que a gente está criando uma lista, né, só que a gente está separando os elementos dessa lista por vírgula. Então aqui a gente tem 4 elementos, né, a gente tem 4 vírgulas, 3 vírgulas, a gente tem 4 elementos. Os elementos de uma lista são separados por vírgula, então a gente tem 4 strings aqui. No final temos uma lista com 4 elementos e esses elementos são do tipo string. A gente também pode ter uma lista com tipos diferentes, né? A gente tem aqui uma lista com valores inteiros e com valor de string. A gente pode acessar um valor da lista da forma parecida, como a gente fez com string, né? A gente quer, por exemplo, nessa situação aqui, acessar o primeiro elemento, a gente passa aqui o valor 0, né? Porque a indexação começa como 0. Então a gente vai ter aqui o retorno do primeiro elemento. Caso a gente queira atualizar um item da lista, basicamente a gente precisa falar qual é essa posição, né? Então a gente coloca o nome da lista, a posição dela, posição desse elemento sobre colchetes, e a gente passa qual é o elemento que a gente quer atualizar, né, editar. Então a gente sabe que aqui era 12, passou a ser chocolate depois dessa atribuição. Ao contrário de string, vocês devem se lembrar que string a gente não conseguia alterar, né, os elementos da string, aqui na lista a gente já consegue fazer esse tipo de operação. Caso a gente queira deletar um item da lista, a gente pode utilizar essa palavra reservada del e depois chamar a lista juntamente com a posição, né, do elemento que a gente quer deletar. Caso a gente chame aqui a variável, a gente pode ver aqui que o elemento de chocolate foi excluído, né, porque era a primeira posição. Então a gente obtém uma lista com 2 elementos agora, uma lista atualizada. A gente pode fazer também listas de listas, tá? Listas alinhadas. Basicamente é uma lista geral que tem como seus elementos outras listas, tá? Então você pode ver aqui que tipo, são listas de listas. A gente pode também atribuir uma lista a partir de listas alinhadas. Basicamente, se a gente passar a primeira posição dessa variável aqui, a gente vai estar passando um elemento. E esse elemento vai ser uma lista, perceba aqui, está separado por vírgula. Então a gente vai passar uma lista, ele é o primeiro elemento. E a gente está atribuindo isso aqui a uma variável. Caso a gente coloque para mostrar para o usuário, a gente vai ver que realmente foi atribuído uma lista. A gente também pode, né, atribuir um valor de variável a partir de uma lista. Lembrando que assim, aqui a gente tem uma lista, né, porque foi retornada, e a gente pode pegar esse primeiro valor aqui e atribuir para uma variável também, tá? A partir de uma lista, a gente pegou um valor em uma determinada posição dessa lista e atribuiu uma variável. Tá, e caso eu queira poupar, né, esforços de não fazer todo esse processo e já passar direto um valor dentro de da sublista, dentro da lista alinhada, a gente pode utilizar essa anotação aqui. No caso, eu quero passar o primeiro elemento, tá? Eu queria passar esse 1, por exemplo. Então, eu vou acessar a posição primeira da que vai dar em uma lista, e nessa lista eu vou querer o primeiro elemento dele. Então nesse primeiro colchete aqui eu vou passar qual é o elemento da lista mãe, e aqui eu vou passar a posição da lista filha, tá? No caso a gente vai retornar 1. Ok? Caso não tenha ficado muito claro, vocês podem perguntar para mim, eu posso tirar a dúvida depois, tá? Basicamente aqui, por exemplo, eu tenho essa lista aqui, aí eu quero acessar o 15. Então eu vou na posição 2, na posição no caso, não seria 2, né? Seria o valor 1, porque começa do 0. Então a gente obtém essa lista aqui, e a partir dessa lista eu quero a posição 2, que seria 1 também, né? Porque lembrando que a indexação começa de 0. Então se eu colocasse aqui 1 e 1, teoricamente a gente obteve o valor 15, tá ok? A gente também, continuando aqui o assunto de lista, a gente pode concatenar listas. Basicamente, a gente está criando duas listas aqui, né? A gente está atribuindo uma variável uma lista e atribuindo outra variável outra lista. E daí, a gente está pegando essas duas variáveis, que tem como valores listas, e está atribuindo a outra variável. Caso a gente imprima essa variável, a gente vai ver que ele pegou e concatenou, né, essas duas listas em uma lista só. A gente também tem o operador in, que é basicamente para ver se dentro daquela lista a gente tem aquele determinado valor. No caso, para essa lista aqui de exemplo, a gente está verificando aqui, printando, né? Verificando se essa condição aqui existe. Basicamente está perguntando o valor 10, ele está contido aqui nessa lista. E aqui é falso porque a gente não tem nenhum valor, nenhum elemento com valor 10, valor inteiro 10. Mas caso a gente utilize esse outro print aqui, a gente vai perguntar aqui se
dentro dessa lista tem o valor 100, ele retorna true porque o valor 100 está na primeira posição aqui da lista.